Olá, irmãos, tudo bem? A reencarnação e o livre-arbítrio fazem parte da evolução espiritual, porque para o espírito evoluir, ele precisa reencarnar. Só que o espírito reencarna em vários planetas para sua evolução. E tem o seu livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio que ele vai testar a sua evolução. Então, você vem e vive aqui vamos pegar um exemplo aqui da Terra, né? Você encarnou aqui na Terra 250 vezes. Você teve uma evolução. Essa evolução aconteceu em partes pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas. Como você viveu como espírito desencarnado e como você viveu como espírito encarnado vai ditar o tipo de evolução que você teve nesse planeta Terra. Então, não tem como você não ter reencarnação para ter evolução. Uma vida só é muito curta para você ter evolução espiritual, para você chegar à estatura dos anjos. No reino dos céus ou nas cidades astrais, acontece evolução, mas é uma evolução diferente da evolução de quando você está reencarnado. Porque lá você aprende muitas coisas, né? Quando você está num mundo elevado, né? Não no umbral e nem no inferno. Quando você está no mundo elevado, você aprende várias coisas. Você aprende também sobre reencarnação, aprende sobre o espírito. Diz os espíritos, né, que lá tem bibliotecas, tem locais para você fazer estudar, tem cidades para você trabalhar, tem, vamos dizer assim, como se fosse indústria para você fabricar as roupas que o pessoal usa, né? Porque tem espírito que consegue, que pela evolução, consegue mentalizar a roupa no seu perispírito. Mas tem espírito que não, então tem que ter roupa para usar. Tem espírito que não precisa se alimentar, mas tem espírito que precisa se alimentar. O nosso perispírito, ela é cópia do nosso espírito. Quando você desencarnar, a, o seu perispírito vai ser igual você teve a última encarnação. Então, se você não souber, não tem esse conhecimento de fazer uma roupa, de criar em você uma roupa, né? Mentalizar uma roupa em você, você vai ter que usar uma roupa criada por lá, feita lá. Se você não, teu espírito necessita de alimento ainda, então você tem que comer a comida que tem lá. Então essa evolução que você tem do outro lado, irmãos, é muito grande, assim como você tem evolução desse lado aqui. Só que, como dizem, né, os ensinamentos, os espíritos, tá? O verdadeiro aprendizado que você mostra que você aprendeu, a prova de vida, né? Você faz aqui. A prova do que você aprendeu pelas reformas que você estudou, pelos conceitos que você teve, né? Você coloca em prática aqui. Então, a reencarnação e o livre-arbítrio, eles fazem parte da evolução espiritual. Sem isso, você não consegue evoluir. Você veja como Deus é perfeito, né? Como a criação é perfeita. Se você não tem livre-arbítrio, você fica preso. Então, você vai depender da evolução, você vai depender da ordem de alguém ou da situação de alguém para você ter aquele conhecimento. Se você tem o seu livre-arbítrio, você escolhe que conhecimento você vai ter. Veja por aqui, por nós encarnados, né? Cada um escolhe o conhecimento que vai ter. De repente você está vendo esse vídeo, mas tem gente que apareceu para ele lá como sugestão, ele nem abriu. Mas você abriu e vai ter um pouco mais de conhecimento. Então a evolução ela é muito bonita, né? Muito, ela é muito bem feita por Deus na evolução. Veja a outra parte. Quando Jesus subiu aos céus,
que ele ressuscitou, né, subiu aos céus, veio, falou com os apóstolos, daí subiu aos céus. Ele falou que ia mandar o Consolador. No dia de Pentecostes, lá os irmãos, lá os 12 apóstolos se reuniram, cada um falou línguas diferentes, e muitos, os evangélicos e os católicos falam que ali o Consolador foi o Espírito Santo que foi mandado, que Jesus falou que ia mandar o Consolador, né? E eles falam que o Consolador foi o Espírito Santo que foi mandado para ajudar, que estaria com eles até a consumação dos séculos, né? Pelo lado espírita, irmãos, o Consolador ele veio por Allan Kardec, pelos livros escritos, né? O Livro dos Espíritos, que Kardec perguntava e os espíritos respondiam de várias formas, debatendo na mesa, de várias formas, os espíritos respondiam para ele. E ele fez o Livro dos Espíritos, se vocês um dia tiverem curiosidade de ver, ele é muito grosso, tem muita coisa. E fez os outros livros, né, baseado naquilo que os espíritos falavam para ele. Então, o espírita, ele fala que a revelação, a segunda revelação dada por Jesus, ou Consolador, seria esse conceito espírita, né? Porque você tem aquele primeiro conceito, né? Da vida, do amor e um pouco da vida pós-morte, mas muita pouca coisa que se tinha, né? E foram criadas muitas coisas pelos santos católicos pelos evangélicos, né? Daí veio Kardec e criou todas essas compilações dos livros, né? O Livro dos Espíritos, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, mais alguns. Então ele trouxe e teve essa revelação do Consolador. Quer dizer, o que é o Consolador na linguagem, na experiência do conceito espírita? É a reencarnação, né? Esse Consolador, o Consolador é a reencarnação e o livre-arbítrio. Você conhecer que existe a reencarnação. Porque através da reencarnação, através do livre-arbítrio, que você tem evolução. Então, vocês vejam que uns acham que foi em Pentecostes, né, através do Espírito Santo, e outros acham que foi através das revelações de Kardec que aconteceu, né, o Consolador, que Jesus falou que ia mandar o Consolador, né. Eu sou da parte de Kardec, né, da avaliação de Kardec, né, que Deus mandou através dos espíritos, né, que Deus mostrou os espíritos, a vida dos espíritos, vidas após morte que existe, né, que as pessoas conseguiam se comunicar com os espíritos, e mais as literaturas, né, do que os espíritos mandaram para Kardec, né? E daí veio outros médicos escrevendo outros livros e outros livros e outros livros, né? E foi dado toda essa concepção que existe hoje sobre a vida após morte, sobre as cidades espirituais, sobre o umbral no mundo espírita, né? Umbral fino, umbral, né? Umbral médio, umbral grosso, umbral da a crosta, né? As cidades espirituais, o mundo ditoso, né? Mais para cima, onde é que tá os espíritos bem elevados, né? Então isso foi dado tudo através desse Consolador que o mundo espírita reconhece. E não seria lá em Pentecostes, né? Mas a evolução é uma verdade, né? A evolução é através da reencarnação. Você não consegue evoluir se você não tiver reencarnação. Você não consegue evoluir se você tiver só do outro lado, né? E não foi feito só a Terra, né? Os astros não foram feitos para enfeitar a Terra. Os astros foram feitos para ter vida, para ter evoluções nesses planetas, para ter vida, para ter evoluções nesses planetas. Assim, o espírito, quando ele evolui, ele vai para os planetas mais evoluídos ou menos evoluídos, conforme a evolução que ele se apresenta, né, naquele momento. Então, eu acredito que
Deu, acho que os irmãos conseguiram entender, né? Dessa parte do, do espiritismo, né? Do universalismo, que a crença, o conceito é reencarnacionista. E a lei do livre-arbítrio. Essa lei do livre-arbítrio é muito importante, né? A lei do livre-arbítrio é muito importante. Se você não tivesse a lei do livre-arbítrio, você não ia aprender com os seus erros e escolhas. E você não ia provar também para o mundo espiritual que você aprendeu. Então, é através da lei do livre-arbítrio que você prova que você aprendeu. E para você provar que você aprendeu, você tem que ter várias encarnações na prova, né? Imagina que se fosse prova, você vai fazer uma prova para uma faculdade, alguma coisa. Aqui seria o local de você fazer a prova. Só que você faz uma vez a prova, você não vai bem, outra vez você vai mais ou menos, outra vez você vai melhorando, e assim vai passando os anos, vai passando os milênios, vai passando os triênios, e assim vai, né? Os biênios. Então, e assim vai a evolução humana. Então, pensem bem, reflitam, irmãos, se a reencarnação e o livre-arbítrio não tem a ver com a evolução. E sem esses dois, você não teria evolução. Pense, reflita, irmão, por favor. Então, acho que é isso que eu queria passar para os irmãos hoje, tá bom? Todos fiquem todos com Deus, a paz de Deus, irmãos.